Oh, yeah. Yeah. Which channel is it? Do you know? For translation? He's the president. Yeah. Está on? Yes, perfect. 1, 2, 3. Um, dois, três. Todo mundo me escuta? Sim. You have to. They won't listen because they are not wearing this. Some of them are not, yes. Okay. Yep. So please use the headphones. Channel number 9. Someone needs translation. Just wave your hand because it's two different devices. Right? So the event will be in both Portuguese and English. O evento vai ser em inglês e português. E a gente vai iniciar. Todos nos escutam bem? Do you hear me? We are having the translator, so Wait, what? we are having the translator, so she'll be translating in English. Yeah. Then What channel do we hear you? 9. But for translation, no travel iron. Let's see. Yeah. It's only on and off. Only volume or translation. Oh, okay. Yeah. Sure. No, that's right. That's the right channel, right? This is translation. This big one. Yeah. That's right. That's right. It's a different one. Yeah. But are you testing? Yes, it's working. See the translator. She needs to speak. Have more translation devices. What? It Sorry? doesn't have more translation Yeah, it's devices. crazy. I told you this. I'm sorry, but I don't think this will work. No. How is she going to listen to you? You have been talking for a while and she Yeah. doesn't even know. No. Amiga, você tá me ouvindo? Não, né? Pois é, porque não tem, né? Porque você precisa desse equipamento para me ouvir. Ela está falando. Claro. Eu tô falando já há um tempo. Qualquer um desses. Como é que você vai conseguir? Isso. O que eu tava distribuindo. Pronto. Vamos. Vamos. Você tá me ouvindo? Não tô ouvindo É no chiadão. 9, é no 9. Como é que faz? 9. Canal 9. Essa moça tá me dando nos nervos, você não tem ideia. Ela só atrapalha. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeito. Boa tarde, todas e todos. Bom, estamos muito contentes de recebê-los todos aqui no Panda Hub, né, no stand do WWF, para um evento sobre mineração em terras indígenas. A gente tem aí, atualmente, no Brasil, várias propostas legislativas avançando para legalizar a mineração em terras indígenas, para regularizar a mineração em terras indígenas do Brasil. E uma das questões, né, como sempre, como é o costume, sem que as populações indígenas sejam adequadamente consultadas, sem que elas sejam ouvidas. E nós, como organização da sociedade civil, temos aí, né, a obrigação de tentar fazer com que o debate tenha informações baseadas na ciência, baseada nas vozes dos povos indígenas, e esse é o objetivo deste painel que a gente está organizando aqui hoje, né? Tem aí cerca de
2 dezenas de projetos de lei tramitando no legislativo brasileiro, buscando legalizar a mineração, e no Senado a gente tem um grupo de trabalho constituído que deve gerar projetos de lei em cerca de 6 meses, buscando introduzir mineração nos territórios indígenas. Um dos argumentos que a gente escuta, né, que quem trabalha no Congresso escuta quase que diariamente, sobretudo dos parlamentares favoráveis à mineração em terras indígenas, é que em outros locais do mundo, Austrália, Estados Unidos, Canadá, existe mineração em terra indígena e é um sucesso. Sabemos que esse argumento é um argumento falacioso porque conversamos com organizações indígenas, comunidades em várias partes do mundo onde houve mineração e não estão contentes com os resultados, desde o povo Navajo nos Estados Unidos, vários povos na Austrália, no Canadá, várias experiências que demonstram que a grande mineração, e aqui nós não estamos falando na pequena mineração ou na mineração chamada de garimpo, né? Nós estamos falando na mineração praticada pelas grandes mineradoras. E as opiniões dos movimentos indígenas são unânimes no sentido de que os impactos são devastadores do ponto de vista social, econômico, ambiental, cultural, e que, de fato, aqueles povos indígenas que tiveram a mineração nos seus territórios, na sua grande maioria dizem não à mineração. Para a gente não se alongar aqui, vamos chamar aqui as nossas pessoas convidadas para o painel de hoje, que vão dizer exatamente, né, como tem acontecido a atividade da mineração em seus territórios, como tem sido a relação com as mineradoras, com as empresas mineradoras, né? E aí nada melhor do que escutar exatamente as pessoas que estão nos territórios sofrendo com esta situação. Vou chamar aqui a Maria Polly Cutmore, da Austrália. Ela é do Meher Center e ela é uma liderança indígena da Austrália. Por favor, Maria Polly. Vou chamar aqui também a Rebecca Ekeland, do povo Sami, da região do Ártico, na Noruega. Vou chamar o companheiro Jonas Mura, do povo Mura, na Amazônia brasileira, que também estão aí com uma questão ligada à mineração, ao avanço da mineração de potássio no seu território. E chamar a doutora Alzerina Makushi, advogada da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, por favor. E, por favor, uma salva de palmas para as nossas pessoas convidadas aqui hoje. Eu gostaria de começar a ouvir a companheira Polly, e agradecendo mais uma vez, para falar como vem sendo a experiência dos povos originários da Austrália em relação à atividade mineral, a atividade da mineração, e nos dizer se o argumento de alguns tomadores de decisão brasileiros que dizem que a mineração em terras indígenas na Austrália é um sucesso, se isso é verdade. Por favor, muito obrigado. Thank you. Hello, hello. Hello? Yes. Yama,
My name is Maria Polycupmore. I'd like to acknowledge Belém, the country that I am in, and the Brazilian people, past, present and future. When I was representing my people at the native title table, I was really representing my family and clan. The Kumbrai tribe from Deri Ai, which means Teri Ai. That's an area between the Guida River and Mount Kapitar in northern New South Wales, Australia. Okay. Yeah. Do you want me to? It's okay? Yeah. Yeah. The Guida River and Mount Kapitar in the northern. Yes. There we go. Oh. Yeah, I can keep going, sorry. My clan were the caretakers of this area. In 2026, I got elected as a native title applicant at the nation meeting in Tamworth in northern New South Wales, on the condition that nothing was to be signed away without our nation, the Gamilaroi people, present. And that was because the last applicants that got voted in did dirty deals with mining companies. So when I got back home and I let my family know about what was going on, I told my mother that I got voted in as an applicant, and the first thing she told me was not to disgrace my family or my ancestors. Don't go away signing country that doesn't belong to you, and get the message back to my community and family of what the mining company was offering us. Then my mother handed me a letter from Santos, the mining company. She didn't understand how her name was given to them. Then she found out that our local Aboriginal Land Council members were handing out addresses to all our Indigenous people within our communities for Santos to get in touch with. And that was to invite them along to hear what they had to offer us and tick their box. And by ticking their box at a meeting means that we are going to be entering in negotiations with them and what they want. And this is what the government has done to us through native title. They have given
the mining companies the right to negotiate with us over our land usage and mineral rights in our country. So what my job was to do was to listen to what they had offering to our people. So when we heard everything that they had to offer, we had to take that back to our nation. And in November 2022, there was 170 of my nation people, Gamilaroi people, come together for a nation meeting to hear what Santos had to offer us. And they wanted to extract 850 wells in our country, and that would have been affecting our groundwater, which is the Great Artesian Basin, the largest underground water in the Southern Hemisphere. And I am a custodian of that, along with the other 170 people that were there. Santos wanted to go down through our Great Artesian water, down past the rocks to the gas. One slip of that, our artesian water was gone for good. There's no coming back. The water that we have in areas, there is fresh water, spring water, where you can drink straight out of the ground in times of flood. It's the cleanest water in the world. I think so anyway, in my world. In times of drought, in times of our ice age that my people have survived. That was what sustained us. So we heard probably 30 pages of what Santos was offering us, and we said no to Santos. Yeah. With that, Santos decided that they would take us to the tribunal, the Native Tribunal. That's representative of an Indigenous person, an independent non-Aboriginal person, and a person from the government. Those people don't come to our country but make decisions on our country. And when it went through, they gave the rights back to Santos and took it off us. So, with that, we instructed our lawyers to take them to court. When we took them to court, one of the grounds that we fought on was climate. That it was going to affect us culturally and affect our groundwater and our medicine, our food, our lifestyle and livelihood of living culturally in country. With that, we had 3 judges. 2 judges come back and decided that they were going to go with us. So we beat Santos, and they, on the grounds of climate, and on the grounds of cultural law, that there was 162 of my people in the room, and they voted no. And that's our law, to bring people together to decide on that. So then, after that court case,
when we won, Santos decided to take us back to the tribunal. And so now that decision came down in August and it went against us again. They did not believe that we had, within the Pilliga forest of where they are targeting to frack, they did not believe that we had cultural rights there and that it wasn't going to affect any of our significant sites or our tangerine stuff, our tangerine spirit. And our tangerine spirit is within there that looks after our country is the Yari. And that's him there. So I had to bring him back into our country and let them know that he is the protector of water and land. And he protects that country. So he's a big boss, so we said, no, we can't do that. So the judges said they don't believe he exists. So now we're back in court again with them. This has been going on since 2022. The final decision comes down on the 25th of November in 2 weeks' time. And that, I believe, we are going to beat them. But one way I had to take them through court legislations, 16 different legislations of government, from state to federal, that was thrown at my people. And one of the things they wanted us to do was mainly listen to what the mining companies wanted and to see if they were right. And we just kept saying no, 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 and for the fourth time, no. So I do believe next fortnight we have beat Santos because of all their dirty little games that they played. And that we beat everything that the government threw at us. We were able to come back with cultural law. And my people stuck together and stayed firm. And that we voted them no. And we will see this to the end. I'm just going to have a drink of water. So I can tell you what's been happening since. That, no, since that final, the tribunal came down, since then, in August, I've had to fight against Santos trying to sponsor our Aboriginal Rugby League football competition that's been going for 50 years and had 170 teams in there, both men, women and children, and they wanted to sponsor that. Still in my country, not showing us any respect because we're at court, mind you, still in court. And so they wanted to do that. So me being a really big mouth, I just decided that I would take them on. So much so that I got my people around, and especially the women. We decided that rugby league wasn't more important than culture. And we pushed them right out. So they were pushed out of our cultural competition a week before the event was going to happen. So since then, they know that I'm over here. So now Santos has organised meetings in my community going throughout Gamilaroi country, where my people are, trying to get land rights agreements with them to put in a pipeline now
even though we're still in court and the decision hasn't come down, they are pushing with the state government and Santos and the local council within that Pilliga to push 2 pipelines to go through from the coast to Narrabri within my state. The meeting started today in one of my communities and finish before I get home next week. But since I've been over here, we have organised a petition, and that's been going ahead where we've almost got 2,000 people saying to them, no, we still don't want you here. And I've let my people know that what they're after is us to give them our land, our water, and the rights to come into our country and put that pipeline. So I have told all my people that's going to 10 meetings from today until next week to say no and tell them to get out of our country for good. We still own the land and the water, and we still got cultural law with my people. And that's what we beat them with, and that's what we're fighting them against with our law, Indigenous law. And we have to bring that back. We can't accept their policies and programs or procedures, what they do. We know what goes on in country. We have to make those decisions, and not little boys from Europe that come over there 200 years ago. So thank you. That's me. Muito obrigado por essa fala potente e impressionante. Muito obrigado. E sem mais delongas, eu gostaria de ouvir a experiência da companheira Rebeca e falar sobre a relação do seu povo com as grandes mineradoras e quais as principais questões hoje que estão acontecendo ali no seu território. Por favor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. I couldn't get the translation, but thank you. No, but it's good. Just to bring your experience, what's going on in your territory, the relation with mining, big mining companies, and what your opinion on mining within territories. Thank you. Okay, hello. Can you hear me? My name is Rebecca Ekland, and I come from the Norwegian side of Sápmi, and I'm, for the most part, a Sami activist. And I'm going to talk about a local case up in Finnmark in northern Norway, in Reapovatna. So I'm just going to explain a bit about the recent history. So there's this company called Nussir ASA that started this project nearly 20 years ago, but it met lots of resistance. So it got shut down. But then it started up again on June 12th this year, after being shut down for losing funding in 2021. But they managed to start up again because a Canadian company called Blue Moon Minerals started to invest in the project in November, so nearly a year ago. And later on, also a company from the United States have invested in a company called Hartree Partners. This is a mining project in a Sami reindeer herding area on Sami land. And they are planning to dump millions of tons of toxic waste directly into the fjord when they're finished. Norway is only one of 2 countries in the whole world that still allows this practice of dumping the waste in the fjord like this. And all of this while branding this project like a green project under the green transition.
So when we heard of them starting up again on the 12th of June, we immediately, me and about 6 other people, set up a camp in the area. And since then, we have been working a lot, both legally with complaints and stuff like that, but also politically with spreading the message on social media, being here and talking about it, and doing tons of protests. And hundreds of people have been active in the camp. For the 2 first months, we managed to stop them almost completely from detonating into the mountain. We did this by having shifts 24/7 at the construction sites for 2 months. And after that, the police action started because the company called on the police to take us away. And since then, over 50, 60 activists doing civil disobedience have been doing civil disobedience during a 3-month period. And a lot of those activists, me included, have gotten arrested several times. And this camp has now lasted nearly 6 months, which makes it the longest lasting protest camp in Norwegian history. So that's pretty cool. But yeah, it's not good that we had to be there, obviously. But why do we fight? First of all, to stand up for the indigenous people's rights. This area is essential for the reindeer herders in the area. The companies and the government has not consulted or talked to the reindeer herders that has their land there. And this has led to the reindeer herders in the area having to chain themselves and doing civil disobedience themselves on their own land for the first time in about 50 years. So the reindeer herders that own the land have even gotten arrested protesting this project. And this is not something that usually happens. And it shows how urgent this matter is. And we also, of course, fight for the fjord and the nature in the area, as the million tons of toxic mining waste will do irreversible damage to the fjord. And the nature, of course, holds enormous amounts of value in itself that we have to protect. This kind of dealing with the mining waste is stupid and shouldn't be happening at all. And also because the local community in Repovotna survives off of this, not only for food, but also for business, with, for example, fish tourism. So people come there and they make money off of it. So I just want to end it by saying that we will not stop fighting for this fjord. We will not stop fighting for the people that needs it and lives off of it. And we will not stop fighting for indigenous people's rights. Ellos Repovotna, thank you. What? Sorry? Oh yeah, the translation. Thank you very much. Vou falar em português também, só porque ela não está conseguindo acesso ao canal. So thank you very much for your speech, and it's very important to listen to not only to the impacts, but also to the ways of resistance that your people have been doing to struggle against this threat in your own land. It's crazy that we have to fight against enemies within our own land and to do civil disobedience within our own land. This is unbelievable.
comentando aqui com ela a questão de que não dá para a gente fazer, né, que é um absurdo ter que fazer uma luta dentro do seu próprio território, desobediência civil dentro do seu próprio território para proteger os rebanhos de renas e as águas, né, e sítios sagrados e tudo. Eu vou chamar agora a companheira Alzerina, doutora Alzerina, advogada da COIAB, para também comentar conosco como o movimento indígena brasileiro está lidando com a questão da mineração, que já há impactos, a gente fala ameaças, mas já há impactos, né? E aí, por favor, Alzerina, muito obrigado também pela sua presença aqui conosco. E, por favor, nos conte aí sobre as experiências de você como advogado indígena enfrentando essas ameaças e os impactos da mineração aos povos indígenas do Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Não está saindo? Tá bom. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Alzerina Macuxi, sou advogada indígena pela Amazônia Legal no Brasil, pertenço à coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Gostaria de destacar, colocar que é a minha primeira COP, estou muito contente de poder estar aqui compartilhando esses casos que infelizmente acontecem e esses atropelos são mantidos contra nós, povos indígenas, no Brasil e no mundo. A gente percebe muito do que vem acontecendo dentro da advocacia indígena da Amazônia Brasileira, a partir de uma atuação ali do nosso setor jurídico indígena na COIAB, que nós estamos sozinhos. O Estado brasileiro investe contra nós, contra as terras indígenas, e aí também nos impõe a demarcação dos territórios, que muitas das vezes ele sai por intimidações e também muitas interferências políticas. Considerando isso, todo e qualquer argumento, inclusive aquele que a Constituição Federal nos garante, nossos direitos aos territórios tradicionalmente ocupados, nós acabamos também perdendo para o espaço político, para o governo federal e também dentro dos estados. Agora, trazendo um caso concreto para apresentar para vocês, que hoje, aqui no Brasil, nós estamos vivendo o seguinte dilema com a Potássio do Brasil. É uma empresa que recebe muitos recursos de bancos mundiais, de bancos que atravessam nós, povos originários, nos nossos territórios. Então, hoje, nós temos um território ali no município de Altazes, no estado do Amazonas, onde a COIAB ela atua, junto com demais organizações indígenas e indigenistas, para que aquele território ele não seja um local onde vai haver escavações subterrâneas e nessas escavações de estragar todo um território onde a bacia amazônica se encontra, onde nós temos rios preservados justamente pela nossa vivência tradicional nos territórios. E daí que, mesmo com todos os processos judiciais, nós observamos juízes, o próprio Estado do Amazonas, na pessoa do governador, e em momentos onde também o Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, não faz uma atuação, muitas das vezes, como nós gostaríamos que tivesse, assim como também a FUNAI, encontra-se desestruturada, encontra-se sem recursos financeiros, e nós gostaríamos muito também que ela tivesse forte, de novo, tanto a FUNAI quanto o próprio Ministério dos Povos Indígenas, que até então, desde 500 anos, por exemplo, que nós estamos sendo atropelados no nosso território tradicional, que é esse Brasil todo, por completo, nós buscamos o fortalecimento dessas instituições. Nós também atuamos no judiciário e, mesmo assim, nós, com todos os parceiros e apoiadores, não conseguimos lograr êxito agora com esse caso. Por último, nós temos uma informação de que, se vocês têm conhecimento do que é o minério do potássio, que é esse voltado para a agricultura, ele se dá todo por escavação subterrânea.
E o local onde o povo Mura ali se encontra, ele é todo de áreas alagadiças e também envolto de rio. Qual rio? É exatamente esse rio que a gente percebe aqui na Amazônia Legal, a própria bacia amazônica. Então, o que está acontecendo hoje é que as perfurações já se iniciaram, e a Potássio do Brasil ela fez uma divisão dentro do território do povo Mura, que é a terra indígena Mura. Ela também atua com todo o seu fortalecimento e também aporte financeiro que tem contra as organizações indígenas, contra as terras indígenas, nos atropelando. Para não delongar tanto, acho que é uma situação que é importante levar para o mundo, para que os demais que possam estar entendendo o que está acontecendo. Agora, isso é atual, não é uma coisa, né, que já se passou. Então, seria isso que eu gostaria de trazer sobre a mineração, garimpo ilegal também, que nos atinge fortemente. Hoje, com um estudo do Instituto de Pesquisa do Amazonas, da Amazônia, desculpe, existe um estudo que foi realizado e ali se observou 80 mil pontos de garimpo. Isso do que foi mapeado na Amazônia Legal. Então, é um dado público e, devido a isso, todos os territórios também acabam sendo estragados. Contaminação por mercúrio é muito alta. As mães indígenas hoje também retiram do seu leite, já contaminando seus filhos. E nós estamos padecendo com toda essa situação que gera muita insegurança alimentar nas terras indígenas. Foi visto, acredito, que pelo mundo as imagens de casos de desnutrição dentro da terra indígena Yanomami. E aqui pelo Brasil foi decretada a questão da saúde, a calamidade da saúde pública, tanto da Covid, mas também de interferência do próprio garimpo ilegal nas terras indígenas. Destaco que garimpo ele não é legalizado no Brasil. Então, são essas e outras tantas investidas, não só da garimpagem, mas de mineração, que os nossos territórios hoje precisam de uma atuação muito forte das organizações indígenas, e é o que a gente vem procurando fazer, ocupando também esses espaços internacionais e nacionais. Obrigada. Por essa fala, e realmente é um problema que já está em níveis insustentáveis e que tende a piorar com o avanço dessas proposições legislativas que buscam legalizar a prática no interior de terras indígenas. Vou passar para o Jonas Mura, do povo Mura, que mencionado aqui pela doutora Alzerina, que tem sofrido com esse avanço da mineradora de potássio, os chamados aí agrominerais, que são exatamente aqueles demandados pelo agronegócio, e que tem aí no território Mura um dos principais alvos hoje da grande mineração. Por favor, Jonas, muito obrigado pela presença mais uma vez, e a gente gostaria de ouvir aí a sua experiência como uma liderança Mura que está sofrendo diretamente com a questão dos avanços da mineração do potássio no seu próprio território. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou o cacique Jonas Mura, lá do estado do Amazonas. Falar um pouco sobre a questão de mineração dentro de terras indígenas, não só dentro do nosso território. É uma coisa muito importante que eu vejo hoje que tem que ser discutido. Em primeiro lugar, que quando a gente somos vendido, ninguém somos consultado. O próprio governo vende os nossos territórios. Quando a gente se acorda, já estamos vendidos. É o que está acontecendo hoje
no território indígena Lago do Soares, no município de Altazes, aonde está sendo implantada uma grande mineradora que vem falando, que diz que é um avanço e que diz que está querendo que cresça o avanço para se progredir populacionalmente, mas fica destruindo as histórias de vários povos, como do nosso povo indígena Mura, querendo destruir aldeias, querendo destruir rios e lagos, porque na nossa terra indígena não existe só o potássio e nem só a silvinita. Existe também gás, também, aonde nós estamos sendo atingidos lá no território da TI Gavião, no município de Silves, aonde sai o gás que está abastecendo já 2 usinas hidrelétricas e as usinas estão sendo abastecidas dentro do estado de Roraima. Está gerando uma energia que ele disse que é limpa, mas uma energia que está matando os povos indígenas. Ele mata uma história para se construir, poluindo um estado com energia que vem de um grande sacrifício e de luta, que somos nós que estamos ali. E quando eles chegam para explorar esse gás, esses petróleo, eles ficam mentindo. Mentindo que querem que a população vai ter emprego, vai ter vida digna, vai ter uma melhor moradia, vai ter uma boa escola, vai ter uma boa educação, vai ter uma boa saúde. Mas tudo isso aí é mentira, porque nós temos no município, lá no estado do Amazonas, uma cidade chamada Aquari, aonde essa Aquari era o sonho de ser uma Dubai do Amazonas. E hoje uma Aquari, que é uma cidade conhecida como a prostituta do Amazonas. Porque lá existem vários casos de homicídios, existem vários casos de estupro, educação é zero, produção caiu de qualidade, porque aquele povo que mora ali não pode mais plantar. Porque no fundo dos seus terrenos passa o duto de gás, aonde isso vem atrasar a vida daquela população que mora naquele lugar. Não só dos povos indígenas que residem naquele lugar, mas do povo ribeirinho e do povo extrativista que mora ali e que depende da floresta, e que depende do rio, e hoje não pode mais fazer nada, porque o próprio governo criou lei para não deixar eles plantarem e nem produzirem naquele local. Quando eles aparecem, eles nunca chamam nós para uma rodada de debate e de diálogo, para contar realmente a verdade, o que vão fazer com os povos indígenas. Eles nunca chamam. Nós não somos ouvidos. As únicas coisas que nós temos ainda do nosso lado são as organizações indígenas, os movimentos sociais que ajudam a nós a combater, a dar uma voz para nós, para que nós possamos combater esses avanços dentro de nossas terras. Mas isso acontece mundialmente, essas histórias, que eles vêm trazer desenvolvimento, que eles vêm trazer o progresso, que eles vêm trazer muitas coisas, mas tudo isso é mentira. E fico enganando, dando cesta básica. Fico enganando, comprando uma canoa para dar para os indígenas. Fico enganando em dar um motor para cada um. E muitos indígenas ainda acreditam nessa proposta. E depois vão pagar com as suas próprias vidas. Mas eu falo aqui para vocês que enquanto existir um índio lá naquele lugar, que nem eu, Cacique Jonas Mura, e outros parceiros que estão lá, ninguém vai deixar esse avanço. Nem que a gente pague com o nosso próprio sangue e com a nossa própria vida, mas nós vamos defender o nosso território com unhas e dentes e mostrar que na floresta que eu cacei, que o meu pai caçou, que meu avô caçou, meus filhos e meus netos irão caçar no futuro. E é isso que nós estamos precisando, somar essa força com todos vocês aqui e buscar o apoio não só daqui das entidades brasileiras, mas do mundo inteiro, para a gente somar força, para a gente salvar a Amazônia. Muito obrigado.
Jonas. Com essa fala, a gente vai caminhando para o encerramento do nosso painel. Infelizmente, a gente não vai ter um tempo para um diálogo, por causa do horário que a gente precisa encerrar a atividade. Mas, de toda forma, acho que os depoimentos aqui nos deram uma ideia muito importante de que o tema da mineração em terra indígena só pode avançar nas discussões se a voz indígena for ouvida e levada em conta. Lembramos que o Brasil, assim como a Noruega e outros países, é signatário da Convenção 169 da OIT, que diz claramente que os povos indígenas precisam ser consultados por meio de uma consulta livre, prévia, informada, culturalmente adequada e de boa fé, diante de qualquer projeto ou ato legislativo ou ato administrativo que impacte os seus territórios e os seus modos de vida. As vozes dos povos indígenas precisam ser ouvidas e na maioria dos casos que a gente tem conhecimento, na grande maioria, as vozes indígenas têm dito um estrondoso não à mineração nos territórios indígenas. Muito obrigado a todas e todos, sobretudo às nossas e aos nossos convidados, por este momento e por trazer informações tão importantes, tão valiosas, tão relevantes para estes processos e para que estejamos muito atentos, não só ao avanço dessas propostas que buscam legalizar a mineração no Brasil, a mineração em territórios indígenas no Brasil, mas também em todo o planeta. Muito obrigado e tenham todos e todas uma ótima tarde.